Vários boatos, mas por enquanto nenhuma confirmação. Já são 3 meses desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o ministro André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Desde então, a sabatina, que deve ocorrer no Senado para avaliação do candidato, está travada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o perfil do candidato terrivelmente evangélico deve ser analisado nas próximas semanas. A recusa de Alcolumbre em marcar a sabatina tem causado um certo desconforto no Senado, com sinalizações de que pode haver uma paralisação das votações na casa, caso a avaliação não aconteça em breve. Durante a visita ao interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez menções às qualidades técnicas de André Mendonça. Vamos ouvir. Já morei aqui nas cidades de Ribeira, 7 Barras, pouco tempo em Jacupiranga e a maior parte do meu tempo em Eldorado Paulista. Hoje estou em Miracatu. Se Eldorado tem um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá um ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por este homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu querido Jorge Serrão, tem uma nota aqui do Davi Alcolumbre que está repercutindo bastante. Eu vou ler um trechinho aqui porque é forte a afirmação dele. Ele diz o seguinte: reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja. Como é que está o clima no Senado, Serrão? O clima está pesadíssimo, né? Hoje um dia importante para a história da humanidade. Nós tivemos lá o capitão Kirk, William Shatter, indo para o espaço em 10 minutos, vendo lá, curtindo a gravidade e voltando. E o nosso genial Davi Alcolumbre não consegue, com todo o tempo do mundo, agendar a sabatina para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. É dose, né? Infelizmente, o povo brasileiro não pode mandar Davi Alcolumbre para o espaço só com passagem de ida sem volta, nesse mandato que ele ainda tem mais 4 anos, teremos que aturá-lo mais um pouquinho, né? Alcolumbre, que foi uma dessas crias iniciais do equívoco de articulação política inicial do próprio governo Jair Bolsonaro. Ele e o grande, o sensacional Rodrigo Maia foram eleitos presidente do Senado, presidente da Câmara. E em 2 anos, o mal que esses caras fizeram ao Brasil é insuperável, é insuportável. Então, Alcolumbre agora chegar de bravata e dizer que ele não tem medo de ameaça, tem sim, ele vai morrer de medo. O dia que chegar a hora de ele acertar a conta com o processo que ele certamente vai sofrer do Supremo Tribunal Federal, pode ser que lá, mais na frente, o tal terrivelmente evangélico André Mendonça se lembre desse. Mas isso aí é o momento de acerto com a história. Por enquanto, o que ele deveria fazer é respeitar a institucionalidade, marcar essa sabatina e o Senado livremente aprovar ou não o nome de André Mendonça. A cidade dele já teve hoje até um milagre. Hoje, Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade a quilombolas, coisas que o governo do PT, que sempre fazia a demagogia que iria fazer isso, não cumpriu a promessa, não fez, sobrou para Jair Bolsonaro cometer esse ato histórico inédito. Agora, então, só falta emplacar André Mendonça no STF. Agora, Constantino, quem entrou no jogo para tentar, enfim, fazer uma certa intermediação nessa disputa foi o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Teve um almoço com o senador Davi Alcolumbre, lavaram uma certa roupa suja e o Alcolumbre está exigindo uma retratação do Bolsonaro, Consta. É o que rolou aí na imprensa. O senador Flávio Bolsonaro, de fato, dos filhos
do presidente é o que tem a postura mais diplomática, né? Pragmática. Então é possível que tenha acontecido exatamente dessa forma, sim. Agora, não acho que seja uma questão de retratação pública do presidente, e isso seria uma birra muito infantil do Alcolumbre. A gente sabe que tem algo mais por trás. Aliás, nessa nota a que você acabou de se referir, Paulo, é bizarra, na minha opinião, né? O senador Davi Alcolumbre diz que a escolha de um ministro do STF não é algo unilateral do presidente, e sim algo mais complexo que envolve o Senado. É uma coisa realmente bizarra, né? Envolve o Senado, sem dúvida, na sabatina. Esse é o papel. A indicação, sim, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, e assim tem sido faz tempo, né? 3 meses já da indicação, não tem precedentes essa demora. Na mesma nota, o senador Alcolumbre diz que tem várias outras prioridades, né? Mais de 1000 coisas lá para resolver, pautas que dizem respeito à economia, coisas que ele resolve que são mais prioritárias, e por isso ele está sentando em cima. Sendo que a justificativa dada ao STF, quando teve a provocação do senador Cajuru e do senador Alessandro Vieira, né, e ele foi forçado a prestar uma justificativa pela demora, ele disse que é porque não havia consenso do nome, e a gente sabe que é o contrário. Primeiro, porque essa é a função da sabatina, dizer ou não se ele está aprovado pelo Senado. Segundo, porque é justamente o oposto. Ele não quer levar para o plenário porque ele sabe que hoje o nome seria aprovado. E tem uma turma, que eu não acho que seja exclusividade do Davi Alcolumbre, tem uma turma por trás dele que está querendo forçar a barra para que o presidente indique outro nome. Isso tudo é muito bizarro, mas, de novo, Paulo, nós já estamos vivendo num país surreal, não é de hoje, né? Então, o presidente vai sendo cada vez mais esvaziado das suas prerrogativas, do seu poder, porque venceu com quase 58 milhões de votos, mas, pelo visto, não levou. Piperno, como é que você vê essa atuação do Alcolumbre nesse caso? É um direito dele não colocar essa sabatina para valer? Paulo, Alcolumbre é uma figura lamentável dessas que brotam no Brasil de norte a sul do país. O Serrão foi muito feliz quando ele disse que o Alcolumbre é um exemplo da falha de articulação política do governo. Eu me lembro que quando ele foi candidato a presidente do Senado, andava de braços dados aí com o então recém-eleito senador Flávio Bolsonaro. E é por isso que, inclusive, acho que é bem oportuna aí a escalação do filho do presidente para tentar convencer o Alcolumbre a mudar de ideia. A gente já falou sobre as motivações dele, por sinal, muito comezinhas. Ele partiu para uma retaliação em relação ao presidente, porque ele reclama da falta de apoio na eleição para prefeito de Boa Vista, que teve o irmão dele como candidato, e ele atribui a derrota do irmão ao fato de, segundo ele, o presidente não ter se movido para tentar resolver as questões do apagão em Roraima no final do ano passado. Agora, por uma via muito torta, e já falei também sobre isso, uma via que eu tenho, em relação à qual eu tenho total repulsa, Alcolumbre barra um homem que não tem condição de ser integrante da Suprema Corte do Brasil. Um obscurantista. Eu já falei aqui do outdoor enfim, Bolsonaro não vale um piqui ruído. E aí ele tentou enquadrar o autor disso aí na Lei de Segurança Nacional. Adversários políticos que xingaram o presidente, Lei de Segurança Nacional. Os famosos dossiês contra os antifascistas, que ele, na verdade, chamou de relatórios. Vê se pode. O então ministro da Justiça do Brasil tentando acobertar dossiês, segundo ele, antifascistas contra funcionários públicos do governo do Brasil. Então, veja, a gente também não pode ficar de braços dados e assistir com toda a complacência do mundo uma figura como essa assumir uma vaga na Suprema Corte do Brasil. Constantino Piperno diz isso, né? Que o André Mendonça não tem condição de assumir essa vaga. Você acha que ele tem? Ele tem o notório saber jurídico e a reputação ilibada, que são os 2 critérios oficiais. Critérios, aliás, que Dias Toffoli, sabatinado por um Senado isento, sem mensalão e petrolão, não teria passado, né? Então, é óbvio que ele tem as condições. O Piperno tem todo o direito de não gostar da indicação do presidente, mas o presidente foi eleito, não foi Lula, né, que foi eleito por meio do seu poste.
aí sim ele poderia indicar alguém como Lewandowski, Dias Toffoli, um desses aí, né? Mas o André Mendonça, sem sombra de dúvidas, tem as condições. Perfeito. E por essa reação dos monstros do pântano, a gente fica ainda mais convencido que o presidente acertou, pelo visto, no nome. Um tweet, Piperno. Eu não gosto porque ele resolveu buscar o entulho autoritário para inibir opositores, né? Alexandre de Moraes fez isso. Você está confundindo ele com Alexandre de Moraes. Não, ele fez isso primeiro, contra o rapaz do outdoor e contra adversários políticos. E isso mais, os dossiês antifascistas, né? E os dossiês antifascistas. Ele devia estar preocupado com o fascista, não com os antifascistas. Antifascista no nome não quer dizer que não seja fascista na prática, ô Piperno. A Antifa é o movimento mais fascista que existe hoje. É o que a extrema-direita diz. Ai, meu Deus. E nós estávamos conversando, Serrão, antes, em relação a essa indicação do André Mendonça. Eu tenho um minutinho para você também poder fazer um complemento naquele comentário que você fez. Vai lá. Vamos lá. Lamentavelmente, perdemos a oportunidade importantíssima para debater a melhor maneira de se escolher um representante para o Supremo Tribunal Federal que não fosse a indicação do presidente da República. É isso que está na Constituição, mas isso poderia ser mudado para a gente aprimorar o mecanismo de escolha desse representante, que é fundamental. Agora, antes disso, talvez a gente tenha que mudar essa Constituição brasileira, que é a causa de todos os males que nós temos. Um tweet para cada um, Piperno e Constantino. Eu acho que, repito, as motivações do senador Alcolumbre são as piores possíveis. Eu acho que isso mostra a má política que ainda vigora aqui no Brasil, que está muito longe de nos deixar. Só que o nome de André Mendonça é muito ruim, porque ele é um obscurantista. Constantino, para fechar. O nome não é ruim, mas eu entendo que petistas pensem assim, preferem alguém como Lewandowski e Toffoli, e a sabatina tem que acontecer o quanto antes. Se o nome é ruim, não preenche os critérios, que os senadores possam exercer esse tipo de julgamento na sabatina, que é o lugar adequado para isso. O que o Alcolumbre está fazendo pode ser considerado, inclusive, prevaricação. 10 segundos, Serrão. Deixa eu só chamar o VAR para mim mesmo. O mandato do Alcolumbre acaba no final do ano que vem, graças a Deus.